Boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos a mais um Fala Baré. Fala Baré, que é o podcast da Baré Marketing e Tecnologia. Aqui a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, gestão de pessoas, tecnologia, marketing. E hoje temos um convidado especial. Nosso convidado hoje é o Fernando Neves. O nosso convidado, ele é sócio executivo da NEL Executive Search, que é uma consultoria de recrutamento executivo e estruturação de conselhos. Eles também começaram uma linha nova de advisory, que ele vai contar para a gente um pouco melhor. Fernando, muito bem-vindo. Se você quiser dar as suas redes sociais. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço aí a poder participar aqui do Fala Baré. Já tenho acompanhado vocês pelas redes sociais e é um prazer poder estar aqui para contribuir e trazer um pouco da nossa visão de mercado. Maravilha, Fer, muito bem-vindo. Estamos aqui hoje também com um cara muito especial, aniversariante do dia. Verdade. Bruno Faria. Eu nem te dei parabéns. Boa. Valeu. Parabéns, Brunão. Nosso Bruno Faria, CEO da Baré. Brunão, bem-vindo, mais uma. Fala, galera. Obrigado pelo convite aí, participar desse podcast especial, que é um assunto que compete a todos nós aqui na Baré, mas principalmente a nós sócios, né, Pedro? E como a gente sempre fala aqui, uma das funções dos sócios e principalmente do CEO é realmente encontrar processos e maneiras da equipe sempre performar mais e ter as melhores condições de trabalho. Queria começar perguntando aqui para o nosso convidado as redes sociais da NEL, a rede social dele, se ele faz algum tipo de trabalho na rede social dele ou se é uma rede social mais para o dia a dia dele. Como é que funciona isso aí, Fer? Vamos lá. A rede social da NEL é NEL Executive Search. A gente tem tanto o LinkedIn quanto o Instagram. E a rede social que eu, pessoa física, mais uso é o LinkedIn. E que aí certo. A gente acaba, obviamente, conectando ali com os assuntos, com as pautas da NEL. Que é Fernando Neves no LinkedIn também. Show. Maravilha. Vou falar para quem não segue a Baré ainda, no Spotify a gente está como Fala a Baré e nas outras redes sociais como @abaremarketing. Bruno, quer dar a sua também? Sei que você está fazendo um conteúdinho lá? Eu tô ali, né, de maneira mais tímida, iniciando alguns conteúdos. E a minha rede social é bf.brunofaria. Maravilha. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pedro Sestari, sou diretor de marketing na Baré e também o host desse podcast. Minha rede social é @pdsestari, Pede Sestari. Roda a vinheta aí. Fernando Neves, conta pra gente um pouco como foi a NEL, como vocês começaram, né? Vocês estão com uma outra linha agora, forte na estruturação de conselhos também, que é muito interessante, algo que a gente vai falar muito agora nesse episódio, nesse podcast. Explica um pouco pra gente, eu sei que é você, acho que são mais 2 sócios, o que cada um faz e o que a NEL faz também, pra galera de casa que não conhece o que é uma consultoria uma consultoria de recrutamento executivo. Bacana, vamos lá. Bom, a NEL foi fundada em 2017. No ano passado a gente fez 5 anos de história. E basicamente a gente foi fundada como uma consultoria de recrutamento executivo, 100% focada nesse business, né, de recrutamento para média e alta liderança. Então, desde cadeiras de CEO, C-level, todas as cadeiras diretivas e posições gerenciais mais seniors. Isso para todas as áreas, né? Acho que em algum momento a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas hoje tanto o nosso portfólio de clientes é bastante diversificado em relação ao mercado, segmentos de atuação e perfil mesmo de empresa, e a gente trabalha para todas as áreas dentro da companhia. Então não existe uma especialidade por área funcional ou por segmento. O nosso foco é o nível, né? São as cadeiras executivas. Certo. Então, desde 2017, o nosso foco sempre foi recrutamento executivo. A gente teve um trabalho durante o primeiro ano de NEL, que foi estudar muito o mercado. Então a gente se dedicou muito para entender como é que era o mercado de Executive Search no Brasil, como é que as companhias, o que as consultorias, né, de Executive Search tinham como posicionamento de mercado, qual que eram as dores do cliente. Então a gente investiu muito tempo conversando com as empresas e a gente mapeou, né, uma série de oportunidades, uma série de desafios, pontos que muitas vezes o cliente reclamava, né, que a consultoria não conseguia atendê-los.
E foi daí que a gente montou a nossa metodologia de trabalho. Então, a gente começou basicamente com esse modelo, que é um modelo extremamente consultivo. A gente tem uma proposta de ter muito valor agregado, assim, desde o início da posição até a conclusão e o pós-contratação. Depois a gente pode falar um pouco mais aí o que a gente entrega em cada uma das etapas. E aí, em 2020, a gente lançou essa linha nova, né, de conselhos consultivos. Hoje a gente tem uma linha de serviço para ajudar as empresas a estruturarem os seus conselhos consultivos. Isso nasceu, o embrião que a gente plantou foi em 2019, nasceu de uma parceria com a Fundação Dom Cabral. A gente ficou basicamente durante 1 ano e meio fazendo pesquisa, entendendo um pouco da dinâmica dos conselhos consultivos no Brasil. Então, basicamente, a gente falou com acionistas e conselheiros dessas empresas para entender qual que era a dinâmica do conselho, aonde que tinha oportunidades, os principais desafios e também, a partir daí, a gente montou a solução para ajudar as empresas a estruturarem seus conselhos. E agora, mais recentemente, tem essa linha que você comentou no começo, Pedro, que é a linha de advisory, né? Então, a gente, muito por esse papel consultivo que a gente já tem tanto na frente de recrutamento executivo quanto na frente de conselhos, a gente desenvolveu uma frente de advisory e hoje a gente conduz alguns estudos de mercado que, naturalmente, via de regra, são estudos organizacionais, né? São benchmarks que a gente faz para os clientes para suportar algumas tomadas de decisões relacionadas à estratégia, à estrutura e pessoas. Então, basicamente, hoje a ANEL é dividida nessas três linhas de serviço. Esse lance aí do benchmarking, como o nosso público também é bem estudado, mas só para ficar bem fácil para quem está chegando agora, quando você fala o benchmarking, você faz um trabalho de pesquisa, de comparação com os concorrentes, com o mercado do seu cliente, é isso? É isso. Pode ser tanto com o concorrente, como pode ser para outros mercados que tem aquele tema mais maduro. Então, dando um exemplo, a gente fez recentemente, a gente tem um cliente do varejo farmacêutico, uma empresa nacional de grande porte, que está num momento bem intenso de transformação, e eles estavam querendo lançar uma nova linha de negócio, né? Então, a gente fez um trabalho tanto de entender dentro dos segmentos deles, né, que é o varejo farmacêutico, quais eram as empresas que já tinham aquela linha de negócio e como é que eles estruturaram aquele business em relação à estrutura, à estratégia, o modelo de gestão daquela área, quais eram as metas que eles desenharam e assim por diante. Quanto a gente foi buscar em outros segmentos, empresas que tiveram também um startup de linha de negócios semelhantes. Então, majoritariamente, a gente vai trazer referência de concorrentes, mas muitas vezes também é um segmento que não tem aquele tema tão desenvolvido. Então, acho que um outro exemplo bacana é transformação digital. A gente tem feito muito, né, trabalhos, projetos de transformação digital, tanto, né, cadeiras executivas que vão liderar a agenda de transformação digital, conselhos também que, né, tem como um dos mandatos ali da cadeira acelerar toda a jornada de transformação digital do cliente. E também a gente já fez estudos de mercado focado em digital, né, empresas que estavam começando a acelerar essa jornada de digitalização. E aí tiveram casos de empresas, por exemplo, o agronegócio, que é ainda um segmento, quando você comparado com outros setores no Brasil, ainda pouco evoluído, né, em relação à digitalização. E a gente teve que buscar benchmarks de outros segmentos. Então, pode acontecer de tudo, né? A gente pode trazer tanto referências de concorrentes diretos, como a gente pode trazer referências de outros mercados. Quando você fala transformação digital, Fernando, você tem alguma experiência ou já viu a discussão de você como, vamos dizer, um headhunter ou alguém que contribui com esse processo de achar pessoas novas, participar da discussão entre inovação aberta e contratação de pessoas tech? Seria essa dúvida da empresa? Normalmente ela já chega e fala, olha, eu quero inovação aberta, me ajuda de alguma forma a pesquisar e evoluir e talvez como ponta final ajudar na contratação, que não é só a contratação, acho que isso que é legal. É um acompanhamento. Porque não é um headhunter que vai lá, né, e é contratado, tem o seu valor, mas não é só esse trabalho. No ponto de vista do setor de tecnologia, tem essa discussão de inovação aberta, né, de fazer pela própria área, pela própria empresa, ou contratar uma startup, ou investir numa startup. Como que é esse meio e como que é o seu trabalho nesse ambiente que as empresas ainda precisam de muita ajuda de consultorias como a que você atua? Não, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, não existe uma receita de bolo, né? Tem de tudo. Então, assim, tem empresas que já vêm com uma decisão tomada, tem empresas que muitas vezes, que é muito comum no nosso mercado, que ainda estão refletindo, né, qual é a melhor estratégia, que muitas vezes o próprio processo seletivo ele vai servir para a construção da tomada de decisão. Então, a gente faz um trabalho, e aí já falando um pouquinho do que a gente faz no nosso processo, o diagnóstico inicial, né, que seria aquele alinhamento do perfil da posição, é um diagnóstico onde a gente se aprofunda muito em relação ao negócio da empresa, em relação à empresa em si. Cultura, então, né? Cultura, modelo de gestão, como é que é a estrutura societária, quais são os principais desafios,
E também em relação à posição, obviamente. Então, nesse trabalho que a gente vai entender, nesse momento de diagnóstico, a gente entende se assim, poxa, a empresa já está comprada com o tema de inovação aberta ou não. Ela já está comprada em relação aí a mercado, buscar um executivo de tecnologia. Ela está segura em relação a essa decisão. Então, a gente vai fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos para entender o que está por trás dessa decisão e conseguir, muitas vezes, já nesse momento inicial, ser um advisor. Né? Então, falar assim, poxa, ó, a gente com a nossa referência de mercado, e aí, né, trazendo muito benchmark também, né, referência de outros clientes que a gente atende, a gente vê que está acontecendo isso no mercado, esse pode ser um caminho. Há uma tendência aqui. Existe uma tendência de mercado, sim. A gente pode, no próprio processo, trazer profissionais com perfis distintos e aí usar o processo, né, de novo, como referência para a construção. Então, tem um lado muito forte, né, da ANEEL de começar, desde o início, a ajudar na reflexão do cliente para o que vai ser a melhor decisão. Tem alguns casos que a empresa já vem com a decisão tomada e a gente só vai executar, mas muitas vezes a gente tenta, entre aspas, provocar o cliente nesse sentido para ver se realmente é o caminho certo, né? Ou se de repente tem uma outra opção que pode ser uma opção mais assertiva. Top. Qual a real motivação, né? Às vezes o cara quer fazer só porque não só porque tá na moda de um jeito assim raso, mas porque ele se sente atrasado em relação aos concorrentes ou algo que seja uma motivação externa que faz com que ele não esteja tão preparado para essa mudança. Principalmente empresas, por exemplo, de um setor mais atrasado, vamos dizer assim, tecnologia, como a gente falou anteriormente. Muito interessante. Legal. Aí, aproveitando um pouco, né, que você explicou um pouquinho do processo que a ANEEL faz para as empresas, desde desse estudo de mercado até depois você encontrar o perfil ideal para a vaga. Eu sei que a gente falou aqui no bastidor que você também faz um acompanhamento dessa pessoa depois que ela entra, né? E você tem um relatório, parece que mensal. Eu queria que você me explicasse um pouco como que é o processo antes de chegar até a empresa e depois, quando a pessoa que você encontrou, né, o executivo, já está na empresa. Como que é esse acompanhamento? Bacana, vamos lá. A gente tem, basicamente, no nosso processo, nossa metodologia de trabalho para recrutamento executivo, a gente tem basicamente 4 grandes pilares, né? O primeiro pilar é o diagnóstico, então foi o que eu comentei um pouquinho com vocês, a gente se aprofunda muito, e aí, voltando para aquela história que eu estava comentando com vocês no início, né, dos diferenciais, do que o cliente, né, tem de expectativa quando ele contrata uma consultoria de recrutamento executivo, um dos grandes pontos era esse, assim, muitas vezes a consultoria ela tinha um trabalho quase que de tirar pedido, né? Ele ia lá e falava assim, poxa, me dá o job description aí da posição que eu vou achar a pessoa e vou te mandar currículo. A gente não, assim, desde o início teve sempre esse trabalho de, poxa, vamos entender o negócio do cliente, vamos entender o mercado dele, quais são os principais desafios, a agenda de transformação que essa empresa está vivenciando, vamos entender a empresa, né, da porta para dentro. Então tem muita informação que não é disponível no mercado, né? Principalmente quando não é uma empresa de capital aberto, que a gente só vai entender conversando com os executivos, com os acionistas, com a família, né? Se for o caso de uma empresa familiar, enfim. Então, você já chegou a mudar a vaga já? Tipo, cara, acho que você realmente não precisa desse perfil. Boa. Sim, não, é bastante comum, assim. A gente, não na largada é muito difícil, mas essa que eu estava contando, essa provocação de falar assim, ó, existem outros caminhos que a gente pode olhar também, ela já é o início de fazer o cliente refletir que realmente, às vezes, aquela ideia inicial, aquela concepção que ele tem para aquela cadeira pode não ser a melhor. E aí, durante o processo, a gente vai realmente indo para um outro caminho. Então, isso acontece muito. Então, basicamente, esse é o primeiro pilar, assim, que é esse diagnóstico inicial. Legal. O segundo pilar é o nosso modelo de avaliação, né? Então, depois que a gente fez o diagnóstico, a gente vai ao mercado, então a gente vai definir toda a estratégia do processo, a gente define quais são os segmentos e empresas que a gente vai mapear, o perfil do executivo, né, as áreas que ele deve ter passado e tudo mais. E a partir daí, a gente tem um modelo de avaliação, que foi uma metodologia própria, desenvolvida pela ANEEL, que é baseada no PDCA. O PDCA, vocês devem conhecer, é uma metodologia de melhoria contínua, e a gente usou o PDCA como inspiração para o nosso modelo de avaliação. Então, a gente tem um assessment para avaliar os executivos, que aí a ideia é entender muito a capacidade de performance do executivo. Então, esse é o nosso segundo pilar, que é quando a gente está na sala de entrevista ali com os candidatos. O terceiro pilar é a entrega, né, é o delivery de fato do nosso trabalho. E aí tem uma outra grande diferença da ANEEL, que a gente vai muito além de simplesmente apresentar uma lista de candidatos, né? Então, o nosso valor agregado aqui na entrega é, primeiro, a gente traz sempre uma análise de mercado para o cliente. Então, a gente vai falar um pouco de quais são os aspectos gerais desse mercado, né, que a gente mapeou e daquela área que a gente está trabalhando. Então, que nem você comentou, Pedro, quais são as tendências, que tipo de movimento que está acontecendo, quais são os principais investimentos que as empresas têm feito naquela estrutura, naquela área.
Depois a gente fala muito dos desafios, né, do mercado e do próprio processo seletivo. E por fim a gente traz insights. Então a ideia também é compartilhar com o cliente o que a gente teve de insight ao longo do processo que vale a pena compartilhar para de fato suportar depois a tomar a decisão dele. Então a gente faz um trabalho muito consultivo também a partir desse momento de entrega. Durante a entrega, aí obviamente que começam as entrevistas, né, o processo corre normalmente. Quando fecha a posição, voltando para aquele ponto inicial que você trouxe, a gente começa o acompanhamento. Né? Então depois que a empresa decidiu quem que é o finalista, contratou, né, negociou a proposta, a pessoa começou na empresa, a gente tem um modelo que a gente acompanha o executivo durante 1 ano na empresa. Né? Esse 1 ano a gente quebra em 2 grandes pilares. A gente quebra primeiro no onboarding. Então esse onboarding inicial a gente acompanha os 3 primeiros meses do executivo na empresa. Aqui é muito mais para a gente tentar acelerar ao máximo o processo de adaptação do executivo à empresa. Learning curve ali, né? Exatamente. Então a gente faz tanto uma agenda com o executivo contratado, quanto uma agenda com alguém, né, que a gente define que é o nosso ponto focal naquela empresa, para entender dos 2 pontos de vista como é que está sendo aquela adaptação inicial e se tem algum tipo de desafio, se tem alguma coisa que vale a pena a gente interferir para tentar acelerar esse onboarding. E aí depois a gente vai para a performance, né? Que a gente fala que, poxa, o grande objetivo, né, do Executive Search não é fechar a vaga, né? O fechar a vaga é a consequência do trabalho, mas quando a empresa ela vai ao mercado buscar um executivo, ela quer trazer alguém que vai se adaptar e que vai performar, né? Que vai, na prática, entregar resultado e atender as expectativas que ela tem para aquela cadeira. Então a gente faz questão também de acompanhar performance, isso é feito no 6º mês e no 12º mês, para entender, né, se a entrega do executivo está em linha com o que a empresa tinha de expectativa lá atrás quando fechou a posição. Legal. Então, basicamente, assim, um overview geral do nosso processo. Tenho uma dúvida, acho que talvez voltando lá do início. Quando que uma empresa ou que tipo de sinal ou de porte ou que tipo de empresa e quando ela está apta a contratar um serviço desse tipo, Fernando, assim, independente da sua empresa ter um target de cliente, mas dizendo do escopo de trabalho, vamos dizer, uma assessoria, uma consultoria voltada para qualquer tipo de serviço que uma empresa como a sua faz. Qual que seria o ideal? Olha, Bruno, assim, eu não te diria que tem um momento especial ou tem um perfil de empresa especial, assim, mas eu acho que qualquer posição-chave dentro da organização, independente do porte, né, independente se é uma empresa multinacional de grande porte, uma empresa familiar, uma empresa startup, uma empresa aí, né, a turma da nova economia, posição-chave é muito importante você ter um processo isento, um processo estruturado, né, garantir que o executivo que você contratou é o executivo que realmente vai potencializar, né, o crescimento e o atingimento da meta das empresas. Então, assim, a gente trabalha para todo tipo de empresa. A gente tem majoritariamente 4 grandes grupos de empresa. Né? A gente tem empresas brasileiras multinacionais, que são empresas já de grande porte, algumas delas de capital aberto e bastante conhecidas. A gente tem empresas multinacionais estrangeiras, né, que são empresas também que têm operação no Brasil e a gente contrata. Inclusive, a gente tem feito algumas posições fora do Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente tem empresas familiares, que é um grupo que a gente trabalha bastante, não só para cadeiras executivas, como também para posições de conselho. Então, que aí você tem diferentes níveis de maturidade. Né? Você tem aquela empresa familiar, que já é uma empresa mais antiga, que já está na 2ª, 3ª geração familiar, que tem desafios relacionados à governança, tem desafios relacionados à sucessão, e que também vai precisar contratar às vezes até a pessoa que vai substituir o fundador ou o filho do fundador na operação. E a gente tem também empresas digitais da nova economia, que são empresas startups ou empresas que ainda estão no momento inicial, né, de crescimento. Que eles já têm uma injeção de capital, já têm uma projeção agressiva, ou investidores profissionais que precisam realmente trabalhar essa organização ou essa governança desde cedo. Seria para isso? Normalmente sim, tá? Porque essa agenda que você comentou, ela acelera, né, o recrutamento profissionalizado, digamos assim. Né? Então, quando você tem um investidor por trás, né, seja um VC, um private equity, ou até às vezes um investidor anjo, né, pessoa física, essa turma ela vem com uma referência de mercado e ela sempre vem com uma demanda de tentar fazer com que a governança da empresa seja uma governança mais madura, né? Mas já teve casos que a gente trabalhou para empresas de dono. Teve um caso que a gente fez no comecinho da ANEEL, que era uma empresa de tecnologia, uma empresa de dono que tinha 20 pessoas, com faturamento, na época devia ter um faturamento de 5 milhões de reais por ano. E a gente fez uma posição executiva para ele, que seria o head, né, o diretor de vendas, que não é o perfil mais tradicional, tá? Mas assim, ele entendeu que faria sentido investir
para realmente encontrar a pessoa certa. Então, assim, tem casos e casos. Muitas vezes a conta que a empresa não faz, o investimento que você vai ter no serviço do Headhunter é um investimento que se paga muito rápido, né? Se você consegue encontrar a pessoa certa e o tanto de valor que aquela pessoa pode gerar para o seu negócio, é um investimento que você paga muito rápido, né? Então, se a partir do momento que a empresa enxerga o valor dos honorários, né, do projeto, do FII, como investimento, não como custo, eu te diria que ela está pronta já para contratar o nosso serviço. É mais a cabeça de quem está ali, né? Exatamente. Cara, um assunto muito legal dos tipos de empresas que você falou, ô Fernando, são as empresas familiares ou até mesmo de dono. Eu digo isso porque eu acho que da nossa experiência aqui da Abaré e até de outras anteriores, existe alguma relação. O cara da empresa de dono, usualmente, ele tem ali o cara do financeiro que é um parente ou um amigo, né? Ele tem ali familiares e amigos de primeira ou segunda onda na empresa de alguma forma, que não necessariamente é o mais capacitado para estar ali. Assim como na empresa familiar, às vezes o seu avô, que é o dono, quer que o filho seja o diretor financeiro, o filho quer que o neto do avô, o filho dele, trabalhe na empresa, e aí isso acaba, de certa forma, acho que influenciando na performance da empresa. Às vezes para baixo, às vezes para cima, acredito eu que muitas vezes para baixo. Existe algum trabalho que vocês fazem, ou você já se deparou do cara te chamar lá e você falar, olha, eu acho que não tem nem que contratar, talvez o Zezinho ali pode estar apto a seguir essa cadeira, ou algum trabalho de você não contratar e sim arrumar a gestão do cara de alguma forma interna? O que acontece, não com tanta frequência, mas acontece em alguns casos, é a empresa, e aí independente se é empresa familiar ou uma empresa já de grande porte, enfim, não que a familiar não pode ser de grande porte, né? Mas assim, uma empresa que não tem a família na gestão, né? Acontece algumas vezes da própria empresa, da gestão da companhia, pedir para a gente avaliar e incluir no processo seletivo alguns executivos que ela entende que poderiam estar aptas a assumir aquela posição. Então, o nosso trabalho é fazer o assessment com aquele executivo, comparar aquele executivo com outros executivos de mercado, né? Então, a gente faz um trabalho a gente cumpre o processo normal do Executive Search, de ir a mercado, mapear as empresas e avaliar outros executivos e comparar aquele executivo com o executivo que está lá. E aí, no fim do dia, é um trade-off, né? Porque, claro, o executivo que está na empresa, né, ele já conhece a cultura, já é uma pessoa que está adaptada ao modelo de gestão. Se é uma empresa familiar e seria da família, já tem, inclusive, esse vínculo, né, com a organização. E a gente vai trazer o nosso ponto de vista em relação, poxa, quais são as fortalezas e riscos, né, que ele tem que comprar com a decisão de trazer alguém de mercado ou de promover ou mudar de área a pessoa que já está na organização. Então, isso a gente faz não com tanta frequência, mas a gente faz em alguns casos. Mas acontece. Acontece. Pra ficar leve, já aconteceu de porra, sei lá, cara ficar puto porque tá chamando um cara de fora, o seu trabalho tem que ser um trabalho bastante com discrição, né? Um trabalho, às vezes, muito sigiloso, só algumas pessoas da empresa sabem. E assim, aí como é que você lida com essa relação, às vezes, não sei, de ego, essa relação humana que acontece nesse processo de contratação, nesse processo de mudança, porque é uma mudança substancial na empresa, né? Gera um desconforto, naturalmente. Gera um desconforto, assim, nesse bastidor que só sabe quem tá no dia a dia e quem vai assistir aqui agora. O que você acha que tem de interessante que não é divulgado dentro do que dá para falar? Não, tem bastante, assim, principalmente quando é caso que envolve uma possível promoção, né? Ou seja, meu chefe saiu e eu quero assumir aquela cadeira. A pessoa participou do processo, né? Seja com anel, ou seja, muitas vezes o que acontece também é a própria empresa faz um processo seletivo interno, só que a pessoa, né, no final, recebe um feedback de que, poxa, você está na linha de sucessão, mas ainda você não está 100% preparada. Então a gente vai ao mercado buscar um executivo. Nossa, Tem um trabalho, eu acho que talvez do nosso lado, na ANEEL, é um trabalho menos com a pessoa que não foi promovida, né, e que de alguma forma ficou frustrada com aquela notícia, e muito mais com o executivo que vai entrar na cadeira. Então, assim, a gente tem que contextualizar muito bem o executivo em relação àquele cenário, porque ele vai entrar e é alguém que vai ser muito questionado, né? Então,
tem a questão de ser mais sênior do que a pessoa que está lá, de conseguir agregar valor. Tem que ser alguém muito bom com liderança e gestão de Soft pessoas. skills ali, bem... Muito, assim. Né, em casos assim, às vezes a empresa se preocupa mais com a questão da liderança do que conhecimento técnico. Ela fala assim, ó, se essa pessoa vier para cá... E gerar alguma rusga e... A gente vai perder a equipe. Então, isso é um ponto muito importante. Então, assim, o nosso trabalho, ele acaba sendo muito mais com o executivo que vai entrar na cadeira e junto com os executivos da empresa, né? A diretoria, o RH, exatamente. Do que com a própria pessoa que ficou, de alguma forma, frustrada, enfim. E aí, tem de tudo, né? Tem casos que dão certo, né? Tem casos que a pessoa entra, poxa, realmente faz uma boa gestão, consegue, inclusive, ajudar a desenvolver a pessoa que gostaria daquela cadeira e tiveram vários casos que a gente contratou o executivo e que depois ele foi promovido e aquela pessoa depois também subiu. Teve casos também que a pessoa ficou frustrada a ponto de querer sair e saiu da empresa. Assim. Então, o desfecho, ele varia, né, de acordo com cada empresa, com cada situação. São vários desfechos, né? São vários desfechos, mas acho que a nossa participação é muito mais nessa ponta do executivo que está entrando e que vai se deparar com um ambiente desafiador, né, nesse sentido. Se você não fizer um bom trabalho de pesquisa de ambiente do seu cliente, no caso, você não vai fazer uma boa assessoria para o cara que está entrando, né? E muitas vezes a vaga é técnica. Por exemplo, o diretor de engenharia. Pô, tem que ser um cara bem formado, com experiência, com hard skills, com uma técnica bem apurada. Mas o seu trabalho é falar, cara, o ambiente lá, tem um cara que estava 10 anos, ele não vai ser promovido porque por algum motivo, e ele é um pouco reativo, ele vai se frustrar. Você precisa saber lidar com essa situação. Essa questão do ambiente, né, que eu acho interessante. Como é que você mede isso, né? Porque o termômetro, vocês devem participar de reuniões. Como é que é essa imersão? Porque não são só formulários, né? Você tem que estar ali no dia a dia minimamente, porque só o LinkedIn do cara não vai falar, né? Você tem que perguntar. E pode mentir também, referências também, né? De alguém que já trabalhou com essa pessoa, para saber como ela se comporta, né? Fora do que tá ali bonitinho na vitrine do LinkedIn que todo mundo vê. Tipo assim, você vai no Instagram do cara e tá lá o cara de, sei lá, numa festa bêbado, só que o cara é bom, sei lá, o cara fez, né? Só que ele não tem muita postura. Como é que é essa imersão aí? Tem um trabalho que, assim, dos dois lados, né? Não é um trabalho só do lado do executivo, do candidato, nem só do lado da empresa. Porque, assim, a empresa também tem o que está na parede, né? Tem lá a missão, valores, cultura. E o que a gente vê é que muitas vezes aquilo não reflete a prática. Sim, né? sim. Então, o nosso trabalho, e aí voltando para aquela primeira etapa que a gente faz, que é o diagnóstico, ir em loco, né? Falar com diferentes pessoas na empresa, entender na prática, né, como é que funciona a tomar decisão, como é que é o modelo de gestão da empresa, como é que eles gerenciam, né, o negócio da empresa. Então, a gente consegue ver, poxa, são empresas que têm um viés mais financeiro, as métricas são mais atreladas a resultado. Mais performance. Então, é uma empresa mais agressiva comercialmente, ou não, uma empresa que ela já tem pautas de diversidade muito avançadas, inclusive isso muitas vezes impacta bônus, né, do executivo. Então, a gente olha muito o ambiente, né, se são ambientes mais conservadores, ambientes mais hierárquicos, ambientes mais modernos. Então tem um assessment que a gente faz do lado da empresa, né, para entender de fato quais são as características, e aí depois a gente vai tentar casar isso com o executivo. E o executivo é a mesma coisa, porque ele pode ter no currículo dele lá, como vocês falaram no LinkedIn, poxa, prêmio de melhor Leader Award. Líder, exatamente. Ele ganhou, Bruno. Não que não seja um bom líder, mas mas tá lá. Mas faz tempo já. E na prática, pode não ser aquilo. Ou o que, assim, ele de fato pode ser um bom líder, mas às vezes ele é um bom líder para um tipo de empresa. E não quer dizer que ele vai ser um bom líder para um outro tipo de empresa, que às vezes tem um modelo de gestão completamente distinto. Então, tem esse trabalho de se aprofundar muito nas duas pontas, né? Tanto do lado da empresa quanto do lado executivo, para a gente conseguir fazer esse fit, né? O que realmente vai ter mais aderência, né? Não existe o executivo bom ou ruim, existe o candidato, a pessoa mais aderente àquela posição. Cara, esse é um ponto muito... Isso te cortei? Muito interessante. Quando na época a gente estava na UI, naturalmente o auditor é maravilhoso pro Red Hunter, né? Porque você, teoricamente, se você tá ali há 3, 4 anos pelo menos, você já sabe o que é trabalhar duro, você tem ali uma responsabilidade, cedo você já coordena a equipe, e o seu salário é o salário de consultoria, né? Que você evolui mais para frente quando é sócio e tal. Então a gente recebia, né, Pedro? Pedro, a Vivi que tá aqui, bastante Red Hunter. E tinha uns que eu falava... Tinha os trote também. Não, o trote era lindo. Isso aí era maravilhoso. De aplicar, não de receber.
olha, você ganha 5 mil. Aí liga o cara, você não quer ganhar 12 no JP Morgan, esse nós? Na verdade, eu não sou colega de staff. Sumia. Mas assim, falando sério dessa parte, o cara me ligou, eu sou da Ernest, aí o cara tá com uma vaga pra você trabalhar, tipo, no... Não vou falar a instituição na época, pra não ficar chato, vamos dizer que fosse hoje no Nubank. Cara, eu tendo instituição financeira, eu tenho que ir de terno e gravata no Bradesco, né? Eu sou totalmente hierárquico. Eu não sei fazer programação, eu não trabalho com SQL, eu não trabalho com query. Aí o cara vem com uma vaga e eu sou senior, ou seja, eu sou coordenador lá, vamos dizer assim, uma vaga que já tem gestão de pessoas. Aí o cara me chama para uma vaga, né, de analista de controles internos no Nubank pleno, que vai ser só eu e meu chefe que tá na Colômbia. Aí tipo, cara, eu não vou fazer gestão de pessoas, só porque eu vou ganhar 2 mil a mais, tá me chamando de pobre. Não, mas tem gente que muita gente aceitava, né? Não, então, aí o cara saía. O seu perfil você entendia. Não, entendia, mas assim, cara, acho que a maioria é igual a mim. Eu não acho que eu sou especial. Acho que assim, quando você gosta da carreira, você entende. Aí você olha assim, pô, o cara, ele viu meu LinkedIn que eu não tenho nada de tech. Ele pergunta se eu sei query. Ele fala que uma vaga que eu não vou ter gestão de pessoas. Tipo, o meu chefe tá não sei aonde. Eu não falo espanhol, não tá dizendo. Sim. Tipo, como é que é esse processo de você buscar o profissional? Porque muitas vezes, em alguns casos, por uma pressão, o headhunter, ele tipo assim, eu tenho que preencher tabela e colocar uns 5 caras aqui para mandar pro cliente. Como que você, como executivo da ANEEL, aí olhando para dentro, Fernando, você mitiga esse tipo de risco, treina a sua equipe para que eles façam um trabalho, combinem o jogo correto com o cliente e tal. Que no final do dia o headhunter passa vergonha que, mano, ele realmente tá viajando, eu não tenho fit nenhum com a vaga. Não, assim, infelizmente, ou pra gente felizmente, né, o nosso mercado tem muita gente que trabalha muito mal, assim, que ele realmente não dedica tempo para fazer um trabalho estruturado. E aí acontece o que você falou, né? Acho que a experiência que você teve como candidato, o cliente, né, do outro lado da mesa que está contratando aquele headhunter também, sim, fica super frustrado, né? Que é um trabalho que com certeza essa pessoa não fez aquilo que a gente falou, né? O assessment da empresa, então ele não foi entender lá que, poxa, quais são as características do Nubank, vai ter equipe, não vai ter equipe, quem que é o report, qual que é a agenda de transformação que essa pessoa vai ter que liderar, e como é que é o atual cenário daquela pessoa, né, daquele potencial candidato. Então, isso, digamos, que é o básico, né? O que a gente faz para minimizar esse tipo de risco é realmente ter um processo muito estruturado. Então, assim, tudo que a gente faz é documentado, né? Então, naquele diagnóstico inicial, a gente faz o material para o cliente valida aquilo, a gente monta o que a gente chama de candidato ideal para aquela posição, a gente constrói a estratégia derivando daquele candidato ideal. Então, o que é importante aquela pessoa ter como experiência, soft skills, hard skills, quais segmentos, quais mercados, gestão de equipe, que tipo de realização que ele tem que ter liderado. Então, a partir dali, a gente monta o que a gente chama de hunting ground, né? Que são quais empresas e candidatos que a gente vai mapear. Legal. E aí depois tem o nosso assessment, que de fato é uma avaliação, porque muitas consultorias também eles não fazem uma avaliação, digamos, mais profunda, né? É uma avaliação de currículo, então ele casa o currículo com o job description, que também você não vai conseguir agregar valor, e tem muita coisa que às vezes passa batido, né, nessa avaliação mais superficial. Então, sim, a nossa forma de minimizar isso é realmente, primeiro, ter essa... prezar pelo processo mesmo. Muito profundo, documentando, e ter um processo muito estruturado de ponta a ponta. Assim, end-to-end, a gente tem um trabalho muito estruturado, né? E que a gente consegue minimizar qualquer tipo de risco ali no processo de contratação daquele executivo. Muito interessante também, assim, também falando do outro lado, já teve muitos headhunters que me ensinaram bastante, que eu fazia bastante entrevista em alguma época, isso era até incentivado por um líder... uma empresa gigante, mas alguns líderes que tinha para o projeto, cara, vai fazer entrevista, pô. Vai ver o seu valor e tal, e vai comparar. Porque também não quero um cara aqui que está insatisfeito, né? E aí tinha vários caras que, pô, falavam para mim, né? Seu currículo acho que está um pouco extenso demais, porque às vezes você está numa vaga que você quer dar uma valorizada. Ele, cara, isso aqui, assim, você falou que você faz, não sei se tem necessidade. Então também tem os headhunters que gostam realmente e ajudam o candidato. Sim. Tem alguma história, Fernando, engraçada que você pode contar de um candidato? Por exemplo, eu já fui, sem zoeira, para uma vaga, uma vez, era para um family office. E eu sempre quis trabalhar com isso, com investimento e tal. E eu falei pro meu chefe, falei, cara, na moral, vou fazer uma entrevista num family office, ainda na empresa de headhunter.
E era, cara, pra você falar porque era engraçado, era pro Península, o Family Office lá do Abílio. Cara, eu achava, obviamente, tem lá o pessoal da, acho que O2 e tal, então bem legal. Cara, eu fui andar de skate, torci o joelho, aí estirei o ligamento e tive que botar uma tala. E aí, quando eu fui pra entrevista, só tinha... O cara falou, ó, é legal você ir de gravata e tal na primeira, porque o head era de banco de investimento e tal, você é novo, o cara me deu uma dica assim. Eu meti uma gravata amarela, que me incomodou depois, e eu fui de muleta. Mas amarela, tipo... Não, amarelinha. Douradinha. Não, tipo padrinho de casamento. tipo padrinho de casamento, com uma camisa azul por baixo, mas quando eu cheguei na empresa, de muleta, todo doido, eu falei, nossa, cara, vou passar vergonha aqui. Já cheguei meio tal, sentei com o cara olhou pro Red Hunter assim e falou, não sei se ele tem o perfil, porque o cara queria uma vaga de um cara muito mais sênior que eu. Né? E eu cheguei ali, pô, com o cabelo acho que não tava 100%. Só de bater o olho ele já... Só de bater o olho ele já olhou pro Red Hunter e falou... Na sua frente? Na minha frente, pô, cara de banco, não tem perdão assim, né? O cara não tem tempo pra gastar, ele tá ali, ele não tá feliz de estar ali com o Red Hunter. Ele não tá feliz que alguém saiu, ele tem que contratar, teoricamente. E o cara foi super gente boa comigo depois, me deu várias dicas e falou, olha, evolui mais uns 2 anos, porque eu tava afiado na técnica, ele viu que não era tão ruim assim, mas como postura eu não estava preparado e não tinha a senioridade da vaga. Até hoje eu tenho o cara no LinkedIn e tal, a gente troca umas ideias. E o Red Hunter me chamou, depois que falou com ele, até tipo, falou, cara, pô, não sabia que estava tão grave assim a sua muleta, que eu vi que estava muito ruim mesmo. E fez um trabalho até de assistencialismo. Tem alguma história parecida com essa, mas assim, talvez engraçada, que para dar um tempero aqui que você possa contar? História tem bastante, né? Uma especial. O primeiro só do que você falou do Red Hunter ajudar também, é uma troca muito bacana, né? Ainda mais a gente que trabalha com vaga executiva, poxa, eu sou novo ainda, né? Tenho 35 anos. Então assim, a gente senta para falar com o CEO, com o conselheiro, com o diretor executivo de empresa, poxa, a gente aprende muito também. Uhum. Então, é uma troca... espetacular, inclusive é um dos porquês, se não o principal porquê de eu estar nesse mercado há 14 anos. Assim, a gente aprende muito a todo momento, todos os dias. De histórias engraçadas, curiosidade, tem muitas. Tem grande parte não dá para contar aqui, mas assim, tem muita coisa de, poxa, a pessoa, né, ficar nervosa na entrevista, né? Isso é comum. Assim, inglês deve ser um barato, né? Não, inglês deve ser show de horror. Na hora do inglês tem muita gente que fica mais nervoso ainda, né? Às vezes a pessoa... Né? Poxa, a gente, claro que é um trabalho, é um papel nosso também deixar a pessoa confortável, né? Sim. Muitas vezes a pessoa também, né, não se sente confortável em falar inglês. E aí tudo bem, assim, não tem, né? Se é uma posição que realmente não precisa do inglês tão afiado e tudo, a pessoa está estudando, não quer bater um papo, não tem problema. Mas quando é uma posição que precisa de inglês, a gente precisa conversar em inglês com aquela pessoa. Não tem então como a gente... que passa vergonha com o seu cliente depois, né? Exatamente. Então, assim, tem muitos casos do inglês, da pessoa ficar nervosa e começar, poxa, suar frio e não conseguir falar e travar, assim, completamente. Branco. Isso aconteceu já. Você já chegou a entrar, perceber que a pessoa é muito ansiosa, aí você já entrou antes com ela pra dar uma aquecida, tipo, a entrevista com o banco é às 4 horas, 3h30 a gente entra pra bater um papo. Você já fez isso já? Antes da entrevista com o cliente? Não, com o seu candidato, né? Com o seu candidato, entrevista cliente-candidato. Não, a gente sempre liga pro candidato antes e depois. Então Mas a bem gente... antes, assim, tipo... Eles ligam. No mesmo dia, Pra ver se você antes. vai, né, pô? Pra ver se você vai. Não é nem isso, assim, a gente dá muito drive, né, que a gente chama pra entrevista. Então a gente fala assim, Isso aqui é importante, não esquece disso. Porque assim, claro, a gente não vai mudar a pessoa, a essência, não tem como fazer isso. E também se a gente fizesse isso, seria errado, né? Lógico. Porque a gente estaria maquiando alguma coisa que depois, em algum momento, a empresa vai descobrir e não vai dar certo. Então, assim, talvez um dos maiores interessados, na verdade, todo mundo é interessado em que a coisa dê certo, né? A empresa quer que dê certo, o candidato quer que dê certo, e a gente quer que dê certo. Mas, assim, tem muito direcionamento. Poxa, a gente sabe que ela vai falar com uma pessoa que é mais ansiosa. Então, poxa, tenta ir um pouco mais objetivo nas respostas, né? Assim, vai direto ao ponto do que ele te perguntou. Ou a gente sabe que existe um tema específico que é algo que a empresa está vivenciando, assim, é um grande desafio deles e eu acho que vale a pena você valorizar na sua experiência. Legal. Então, dá ênfase nessa parte, tenta contar um pouco mais quais foram os projetos que você liderou nessa frente. Então, assim, a gente dá esse direcionamento. Bacana.
Mas enfim, de casos tem vários. Assim, teve um recente agora com essa história de online, né? Tudo virou online, que foi um negócio que pra gente mudou muito, né? Porque antes a gente fazia tudo presencial, né? Recrutamento executivo era pontualmente que a gente ia fazer uma entrevista por vídeo, né? Na época, quando acontecia, era Skype ainda. Agora tem 1 milhão de ferramentas, né? E hoje a gente tá começando a voltar para o híbrido, né? Então, somente posições mais executivas, de conselho, a gente tenta sempre fazer presencial, pelo menos um dos bate-papos presenciais, né, com o candidato. E a gente gosta de ir na empresa presencialmente, até porque é aquele negócio que a gente falou, né? De entender um pouco mais o ambiente, conhecer as pessoas, isso faz uma diferença grande. Mas teve um caso de uma empresa familiar que a gente atende, que a gente estava numa reunião por vídeo, né? Entrou lá a família, uma empresa que ela está na 2ª geração, são 3 irmãos no conselho e tem 2 pessoas da 2ª geração, da 3ª geração, desculpa, que estão já em cadeiras executivas. E tava lá o filho, o sobrinho, o pai, tinha umas 3, 4 pessoas e o CEO, que é um executivo de mercado. E a gente entrou, eu entrei no caso na reunião, mas meu microfone estava mudo. E eles não perceberam, eles estavam discutindo um assunto familiar lá, assim, e uma rasgação de pano, e assim, era uma briga familiar, e eu entrei, o pessoal, tô aqui, e o meu áudio estava multado, não conseguia ver, aí na hora que eu tirei do mudo, eu falei, pessoal, eu entrei aqui, eles ficaram com aquela situação constrangedora, né? Mas acontece, assim, não, enfim, agora nesse online aí tem que acho que não muda muito de mercado para mercado, né? Porque no fim do dia acontece qualquer empresa, né? Reunião, enfim. Outro dia eu fiz uma reunião com o Bruno, e ele não percebeu que ele não estava mutado, ele simplesmente atendeu o telefone e falou 5 minutos com outra pessoa. E aí eu ligava pra ele, no call, ele falava assim, ele fazia assim na câmera, ó, tô no telefone. Tô no telefone, mano, juro por Deus. 5 minutos, tipo, no speaker ainda, né, no alto-falante. Ridículo. Acontece, vai, cara. Acontece. Que bom que cliente nosso há muito tempo, a gente já tem uma relação de amizade. Queria falar um pouco mais sobre a parte de estruturação de conselho, Fernando. Porque, assim, desde o início, né, esse é um assunto, pode ser até um pouco novo para os empresários que nos ouvem. Por que eu teria, quais seriam as vantagens de eu ter um conselho? Quando é a hora de ter um conselho para minha empresa? Queria que você falasse um pouco o que é e quais são as vantagens e benefícios mesmo de ter um conselho que te ajuda a tomar decisões estratégicas para sua empresa. Bacana, vamos lá. Bom, primeiro, acho que contando um pouco da história, né? Esse é um mercado que ele cresce assim de forma exponencial, né? Se pegar os últimos 5, 6 anos para cá, principalmente, o número de empresas que tem nos procurado para estruturar um primeiro conselho ou reestruturar o seu conselho cresceu muito. E executivos também que estão querendo fazer esse movimento de, poxa, em algum momento eu quero ser só um conselheiro. Então eu quero começar a ter uma primeira experiência num conselho. Então a gente percebeu que era um mercado que estava muito aquecido. E foi daí que surgiu a ideia da gente fazer uma pesquisa de mercado com a Fundação Dom Cabral. Então a gente falou assim, poxa, antes de começar a atuar nesse mercado, vamos primeiro entender esse mercado, né? Então a gente fez essa pesquisa que trouxe, assim, muitos indicadores que a gente ficou surpreendido. Então, trazendo alguns dados para vocês, eu acho que eu te mandei, né, Pedro, a pesquisa. Mandou, tá no PDF aqui. Mas alguns dados, assim... Eu vi também. Tá hoje, a nossa pesquisa, acho que um parênteses que é super válido, né? A nossa pesquisa ela foi focada em conselhos consultivos, né? Depois eu posso falar a diferença do conselho consultivo para o conselho de administração. Mas foi focado no conselho consultivo, que é um mercado que é esse mercado que está, digamos, em ebulição. O que a gente percebeu, né? Várias oportunidades. Então, essa pesquisa nos trouxe que hoje 9 a cada 10 conselhos consultivos são estruturados através de networking. Então, ou é a indicação do sócio, ou a indicação do investidor, a indicação de um executivo da empresa e a pessoa que vai sentar no conselho. Um outro ponto que chama muita atenção é que 70% das empresas têm apenas 1 ou 2 cadeiras de conselheiros independentes. Então, esse também é um desafio grande, porque você pensa num board, né, num colegiado onde você tem uma pessoa só independente ou 2 pessoas independentes e tem 4, 5 pessoas da família, investidor, o presidente. A capacidade da pessoa aportar valor, né, e influenciar é muito menor do que quando você tem um conselho meio a meio, né? Você tem metade independente e metade que tem algum tipo de vínculo com a empresa. Interessante isso, hein, cara. E quando você compara com mercados mais maduros é muito diferente, né? Assim, Estados Unidos, Europa, o número de cadeiras de independentes é muito maior. Enfim, teve várias... A avaliação de conselho também é um ponto que chamou muita atenção. Assim, hoje, quando a gente fala de conselho consultivo... Como é que avalia, né, um conselho?
Se avalia. Se avalia. Porque uma a cada 3 empresas, então você basicamente tem 1/3 das empresas faz avaliação do conselheiro, e esse número cai para 1/4 quando é uma avaliação individual. Na verdade, 1/3 avalia de forma colegiada e de forma individual cai para 1/4. Então, assim, o número de empresas que avalia conselheiro é muito baixa no Brasil. E quando avalia, que é o que você comentou, Bruno, muitas vezes é uma avaliação mais subjetiva, né? Você não está conseguindo capturar, de fato, qual que é o real aporte de valor daquele conselheiro para o negócio, né? Não pro tem business. métricas. Tem métrica? Normalmente não tem métricas. Imagina, eu tomei uma decisão, Então- quanto que isso vai interferir isso, cara? É muito generalizado, Sim. né? Talvez é difícil ser... E às vezes é meio político também. Muito. O cara não vai falar, cara, Exatamente. tem que demitir aquele cara. Muito político. Tem métricas que são avaliadas, que são métricas que, assim, a assiduidade do conselheiro na participação, pontualidade, o quanto que ele se preparou. Isso até falando de conselho de administração. Na nossa visão, são pontos pouco relevantes. Claro, você vai medir o nível de comprometimento do conselheiro, mas para você conseguir capturar o quanto que ele está aportando valor é um negócio muito mais distante, muito mais complexo. Sim. Enfim, então esse mercado está crescendo muito, a gente fez a pesquisa, definiu, né, desenhou a nossa solução para ajudar as empresas a estruturarem seus conselhos consultivos. E acho que respondendo a sua pergunta, Pedro, não tem um momento ideal. Assim, acho que o momento ideal não tem um momento em que a empresa decide, né? Porque assim, a gente tem feito trabalhos de conselhos consultivos, acho que esse é um insight bacana para compartilhar com vocês. Nessa pesquisa que a gente teve com a Fundação Dom Cabral, a gente percebeu que existem algumas tipologias de conselho consultivo no Brasil, né? Ou seja, nem todo conselho consultivo ele funciona da mesma forma. Isso depende muito de algumas variáveis, né? De algumas características do conselho. Então, você tem conselhos que ele participa mais da tomada de decisão, tem um conselho que é um papel muito mais de advisory, você tem conselhos que olham para mercado, né, e estratégia, tem conselhos que às vezes estão olhando muito mais para dentro da empresa e assuntos mais táticos. Então, o nível de maturidade ele varia muito, né? Mas acho que o que a gente tem recebido, né, como clientes, a gente faz muito conselho para empresa familiar, a gente faz conselho, já fez para empresa multinacional, que inclusive de capital aberto, estrangeira, e que eles queriam fazer um conselho consultivo para um propósito específico. Então teve um cliente nosso do agronegócio, voltando àquela história da transformação digital. A gente fez uma cadeira para eles executiva, né, de digital, que era a pessoa que ia acelerar toda a jornada de transformação digital. É um cara mais jovem em relação ao board da companhia também, né? Sim, e aí depois a gente fez o conselho deles. Porque assim, pensa numa empresa muito grande, multinacional, que tem um conselho de administração lá fora, no caso deles fica na Europa. Para o cara conseguir dar tração na jornada digital no Brasil... corporate. É muito lento, né? Então, eles, para conseguirem dar mais velocidade para o projeto, eles montaram um conselho consultivo com um propósito específico, que era um conselho consultivo que ia só olhar para acelerar a jornada digital da empresa. Um tempo de duração ali, né? Tipo, para terminar o projeto. Eram 2 anos de mandato, e aí a gente montou esse conselho, que eram as pessoas que realmente foram os grandes sponsors desse projeto, junto com os executivos e tudo mais. Então, assim, tem de tudo. A gente já fez também para empresas startups. Maioria familiar? Hoje, diria que quase metade familiar, e aí o restante a gente faz, seja para empresas, como eu te comentei agora, empresas multinacionais de grande porte, ou empresas tech, startups. Então, mas a familiar acaba sendo, eu acho que pelo menos metade do que a gente faz hoje de conselho consultivo. Mas assim, eu acho que o grande estopim, né, o grande motivador do executivo querer de fato montar o conselho é ele querer ter um modelo de governança mais maduro, né? E aí acho que o que o Bruno comentou, né? O Bruno falou que muitas vezes, quando é uma empresa que já tem um investidor por trás, né? Tem uma gestão mais profissional, isso vai ser cobrado, digamos assim, por essa turma que está por trás, né? O investidor, o venture capital, enfim, a pessoa que entrou como acionista e tudo mais. Quando não é muito comum, e aí tem vários casos. Assim, a gente teve um caso agora que a gente está trabalhando com uma empresa aqui no interior de São Paulo, que é um varejista de calçados. E quem puxou essa pauta foi o CEO da empresa, junto com um executivo que é da segunda geração, né, que é sobrinho do fundador. Então eles foram ao mercado, são pessoas que têm se preparado também, né, têm feito cursos de formação de conselheiros, e eles que começaram a puxar essa agenda junto com o fundador para realmente entender o que é a importância de ter um conselho, o quanto que pode agregar para a empresa. E aí foi que eles foram os grandes sponsors, né, desses projetos, desse projeto que a gente está fazendo com eles. Então, assim, depende muito, assim, mas quando não é uma empresa que tem essa diretriz de alguém de fora, é alguém de dentro, que normalmente é um executivo, né, senior da empresa ou alguém da família, que está puxando essa pauta, que já está inserido nesse meio de conselho, que já está inserido no BGC, que já fez algum curso de formação, alguma coisa nessa linha.
É um cara que já está se preparando para ser um conselheiro como carreira mesmo. Exatamente. E assim, é muito bacana, porque o investimento para a empresa é muito baixo assim, quando você compara a outros investimentos, inclusive a contratação de um executivo. Muitas vezes, os executivos também que vão para essas cadeiras, eles não vão por conta do dinheiro. Porque assim, via de regra, quando a gente faz posição de conselho, são executivos já que estão em cargos executivos, né? Que Já tem uma ganham boa bem. remuneração. Exatamente. O cara já trabalha, Fernando? Tipo, o cara, sei lá, o CEO da Arezzo vai ser o conselheiro nesse tipo de negócio. Seria isso ou não? É um cara que só é conselheiro? Tem de tudo, tá? Depende muito daquilo que eu falei da tipologia. Então, assim, por exemplo, esse conselho que a gente está fazendo, a gente definiu, né, e fazendo o diagnóstico junto com o cliente, que seria muito importante alguém que esteja numa cadeira executiva atualmente. Independente de eles estarem em algum outro conselho ou não, eles queriam alguém que estivesse muito próximo da operação. É varejo, é um segmento dinâmico, eles estão num processo de turnaround muito grande. Assim, a empresa acabou de sair de RJ, então eles estão num processo de turnaround muito pesado. E eles queriam alguém que estivesse próximo da cadeira executiva. Às vezes em conselhos mais maduros, né, que realmente você tem uma pauta super definida, já é um terceiro, quarto, quinto mandato, a empresa que já tem conselho faz tempo, é um conselho que realmente olha para a estratégia, né, suporta a tomar decisão do business. Aí você pode ter tanto pessoas que são executivos quanto pessoas que não são executivos, né, que são só conselheiros hoje em dia. Mas isso depende muito do perfil, né? Muito do perfil e da expectativa do acionista em relação à composição daquele conselho. Porque nem todo conselho tem a mesma atuação. Você mencionou as tipologias, mas acho que você não explicou a diferença. As tipologias a gente percebeu que assim, tem basicamente 3 grandes tipologias, tá? Tem uma tipologia que é aquele conselho inicial. Então, vou usar alguns exemplos. Então, pensa numa empresa familiar, que lá é uma empresa de dono, uma empresa que tem lá, está na segunda ou terceira geração, que nunca teve conselho e quer começar, né, tá começando a falar de sucessão, tá começando a querer profissionalizar mais a empresa, então começando a falar de governança corporativa. Esse é o conselho que a gente fala que é o tipo 1, né? É um conselho que ele ainda vai participar pouco da tomada de decisão. Normalmente essas empresas, a decisão é muito concentrada no dono. Certo. É um conselho que ele ainda vai se envolver muito em aspectos táticos e operacional. Assim, a empresa não tem... Ele vai ter que entrar muitas vezes para começar a fazer o saneamento básico ali, né? Então, é uma empresa que ainda não tem processo tão estruturado, é uma empresa que não é auditada, é uma empresa que ela não tem as demonstrações financeiras ali e não divulga isso, né? Porque não é capital aberto, enfim. Então, não tem nada dos pilares de governança corporativa. Então, esse é um conselho que a pessoa ela tem que descer muito ali até no nível tático, né? Então, essa é a tipologia 1. A tipologia 2 seria um nível intermediário, né? Então... pensa já numa empresa, uma investida de um fundo, por exemplo, de private equity, que é uma empresa que lá atrás ela foi familiar ou era uma empresa de dono, que ela já teve um aporte de um fundo, então ela já teve um primeiro movimento de profissionalização, né? Já tem pessoas que sentam no conselho, que são pessoas ali né, quem colocou dinheiro na empresa, tem executivos de mercado, né? Ela está num plano, né, de crescimento agressivo e tudo mais. E a gente vai montar esse conselho. Esse já é um conselho que é esperado que ele consiga discutir muito mais estratégica também. É um conselho que participa muito mais ativamente da tomada de decisão da empresa. Então ele está olhando muito a mercado, ele está olhando muito mais uma visão de médio e longo prazo. E o terceiro tipo é o que a gente fala do conselho de propósito específico, que é aquele exemplo que eu comentei da empresa que a gente trabalhou. Que aí são empresas que normalmente já têm conselho de administração, são empresas com um modelo de governança extremamente maduro. E o conselho ele é contratado para um propósito específico, que aí pode ser, por exemplo, esse exemplo que eu contei, e ele não toma decisão. Quem toma decisão é o conselho de administração, né? Mas ele está lá com um papel de advisor para acelerar uma jornada de algum tema específico que a empresa tem como expectativa. Então, esses 3 conselhos são que a gente vê que são os mais comuns, né? A ideia, isso aqui é muito mais para servir para a gente como um direcionador, né? A gente não quer enquadrar a empresa e chegar e falar assim, ó, você está no tipo 1, 2 ou 3. Prateleira lá. É muito mais a gente ter um norte de, poxa, onde que vocês estão, né? Qual que é a expectativa, assim, esse elemento de expectativa, né, dos acionistas com o conselheiro é essencial também para você fazer dar certo, né? Teve muita, nessa pesquisa que a gente fez com a Fundação do Cabral, teve muito caso que a gente mapeou que não deu certo, basicamente porque a expectativa não foi alinhada, né? Assim, teve uma indicação lá do fundo, ou era um ex-executivo, ou era amigo do dono que sentou no conselho, mas assim, primeiro que essa pessoa não é totalmente independente, né? Porque ela tem algum tipo de viés, conflito de interesse, viés, enfim. E segundo, porque a pessoa também não fica 100% confortável em questionar uma decisão ou trazer o ponto de vista dela, muitas vezes porque ela já tem algum tipo de vínculo, né?
com alguma parte envolvida ali na gestão ou na estrutura societária da empresa. Então tem de tudo, mas as tipologias, as predominantes são essas 3. Lá na Ribos, a empresa que a gente investe e participa também, a gente tem um conselho, acho que seria o tipo 3, que é pessoal específico, né? Então, tem uma pessoa que é especializada em tokenização e tem essa experiência. Então, assuntos de tokenização ou movimentos dentro desse tema, a gente consulta. Aí tem um mais de tecnologia e tem um outro especializado em mercado financeiro e tal. Não sei se a gente está realmente aproveitando o máximo do nosso conselho, mas... Depois vocês contratam a Anel lá pra gente... exatamente. Acho que um dia a gente vai ter que chegar nesse nível e assim, não é fácil ter conselheiro, olhando do nosso lado aqui. Porque apesar de investidor, a gente atua na empresa bastante e eu acho assim, muita gente deve pensar, é uma dúvida, que, vou ter um conselheiro, então qualquer dor de barriga nessa área, no caso da tipologia 3, que eu acho que é a mais próxima da nossa, que deve ser a maioria também, o cara acha que, vou ligar lá pro Fernando, que é o meu conselheiro aqui de pessoas, e, Fernando, tô com um cara aqui que um mandou o outro para aquele lugar e tal, às vezes dúvidas que não compete a ele. Porque o cara não tá na operação, Sim. né? Existe algum tipo de instrução para a empresa em como tratar o conselho? Porque, cara, se o conselheiro, muitas vezes, se você não tem uma reunião mensal ou algum schedule, um calendário, ele também não se posiciona. Como é que você tem o melhor, extrai o melhor do conselho na visão da empresa, Fernando, você acha? A gente também ajuda muito a empresa. A gente não só vai a mercado, mapear, avaliar e trazer os conselheiros para aquela empresa. A gente ajuda muito também em implementar processos básicos ali de governança. Então, a reunião de conselho, ela tem que ter uma data definida, ela tem que ter uma hora. Isso tem que ser muito bem acordado com o conselheiro, né? Então, quantas horas ele vai ter que se dispor, quantas horas ele vai ter que alocar no mês para aquela reunião de conselho. Tem que ter isso. Você tem que... Tem que ter isso. Você tem que ter um planejamento. Então, assim, é muito importante que o conselheiro, as pessoas que estão naquele conselho recebam com pelo menos 48 horas de antecedência a pauta do que vai ser a reunião de conselho. Legal. Uau. Isso muda muito, assim. Se você deixa para o conselheiro chegar na reunião, rodar uma apresentação, ele começar a interpretar para trazer o ponto de vista dele... tem razão. Você já perdeu tempo e você não está conseguindo extrair o melhor daquele conselheiro. Então, assim, mandar a pauta, a pessoa se planeja, a pessoa já vai com questionamentos, a pessoa já vai com o direcionamento dela para a reunião. Isso é muito importante. Você conseguir fazer o desdobramento do que foi aquela reunião. Então, poxa... Plano de ação. Exatamente, plano de ação. Então, o que a gente discutiu na reunião? Quem que vai liderar essa pauta? Qual que vai ser o plano de ação? E aí, na próxima reunião de conselho, você retomar. Poxa, status, na última reunião a gente falou sobre isso. Como é que está isso? Foi implementado? Não foi? Então, isso é muito importante. Então, assim, tem algumas regrinhas básicas de fazer ato do conselho. Que você instrui. Que a gente instrui. Se a empresa, os acionistas têm expectativa depois que... Você falou de comitê, por exemplo, de que o conselheiro sente num comitê, é importante já alinhar na largada. Então... Esse processo que a gente está fazendo agora para essa empresa aqui do interior de São Paulo é um conselho que vai ter uma reunião mensal de 3 horas. É uma reunião presencial aqui em Jundiaí. E eles já deixaram acordado, e a gente falou e alinhou isso com todos os candidatos para essas cadeiras de conselho, que em algum momento isso pode ir para 5 horas, porque eles vão criar alguns comitês. Então vai criar um comitê de pessoas, um comitê de inovação, um comitê de estratégia, e eles vão querer que esses conselheiros participem desse comitê. Então a gente já setou com eles, que são 3 horas iniciais de reunião presencial por mês, só que isso em algum momento pode ir para 5 horas. Então assim, tem muita coisa que tem que alinhar bem, e tem algumas coisas que são básicas, de mandar a pauta, se planejar, fazer o desdobramento do que foi discutido, que isso traz muito mais produtividade para a reunião de conselho. Que top. Ô Pedro, para continuar ainda atrapalhando a sua pauta,
Eu tô com a pesquisa aberta aqui. Manda bala. Acho que tem a ver, né? Não, minha pauta já acabou já. Não tem pauta, né? Não tem pauta, na verdade, mas... São tópicos. Tópico. Ô, Fernando, sobre a sua pesquisa aqui, cara, eu achei, inclusive, muito interessante. Eu acho que ela vai ser uma pesquisa que vai me ajudar, por exemplo, em outras situações aqui na empresa. Acho que é uma pesquisa que o executivo tem que tempestivamente dar uma olhada, porque é muita informação de vários pontos de vista. Uma que me chamou a atenção aqui, para a gente tratar, é sobre o ponto de principais variáveis da avaliação individual dos conselheiros, que é até uma consultoria gratuita aqui do nosso lado da Ribus. E está aqui, por exemplo, 60% dessas principais variáveis de avaliação é a atuação protagonista do conselheiro, que é a maior, vamos dizer assim. E a menor, não que isso é importante ou não, é a gestão financeira, 15%. Eu nem sabia que o conselheiro poderia influenciar na gestão financeira dessa forma. Sobre esses dois pontos, né, da variável principal, ser a atuação protagonista, 60%, e 15% gestão financeira, que para mim já é grande também, achava que era zero. O que esse estudo te mostrou em relação a essas variáveis de avaliação? Como que você mensurou isso daí? Foi pergunta de campo? Como é que foi feito? E o que você pode extrair de resultado para nós aqui dessa parte da pesquisa? Não, bacana. Bom, essa pesquisa ela foi realizada com a Fundação Dom Cabral durante os anos de 2019 e 2020. Então, basicamente, a gente teve um trabalho extenso, né, de conversar com o mercado, principalmente acionistas e conselheiros. E esse ponto de avaliação foi um dos pontos que na época mais chamou a nossa atenção, porque, como você citou, Bruno, atuação protagonista, né? Esse é o retrato atual, né, do que as empresas avaliam de seus conselheiros. Quando fazem avaliação, né? Porque a gente já falou que pouquíssimas empresas fazem avaliação dos seus conselheiros, seja de forma colegiada ou de forma individual. E atuação protagonista é algo muito subjetivo, né? Como é que você vai avaliar protagonismo do seu conselheiro? Tá? O quanto que a pessoa participou da reunião, o quanto que a pessoa... Chegou no horário, não sei. E parece que é brincadeira, mas isso é avaliado. O quanto que a pessoa aportou valor na reunião, enfim. Mas ainda assim é algo subjetivo. Então, o que a gente tem hoje na nossa metodologia de estruturação de conselhos, a gente faz, né, o diagnóstico, a gente entende ali as tipologias que eu comentei com vocês, né, para ser muito assertivo quando a gente for ao mercado avaliar os conselheiros. A gente avalia os conselheiros, a gente naturalmente acompanha até o final do processo. E aí depois a gente suporta a avaliação de desempenho desses conselheiros. Então o grande desafio, e que é algo muito embrionário nesse mercado ainda, e aí não só falando de conselhos consultivos, mas falando de conselhos de administração, que é você conseguir mensurar o aporte do conselheiro para o negócio, né? Então a gente tem definido, quando a gente fecha o processo de conselho, a gente pega, poxa, qual que é o mandato desse conselheiro, né? A gente montou esse conselho para quê? Então, poxa, a empresa ela quer fazer uma expansão internacional, a empresa ela quer, que nem esse varejo que a gente está fazendo, eles estão lançando duas novas linhas de negócio, né? Eles estão revisando todo o modelo deles de varejo, estão ampliando muito o e-commerce marketplace, eles estão montando agora uma marca só de franquia, eles estão montando uma outra linha que vai ser um full commerce. Então, eles estão montando vários negócios e uma das principais agendas é os conselheiros conseguirem dar tração, né, para essas agendas de transformação. Então, a gente definiu com eles o que é esperado em termos de métrica, né, assim, o que eles esperam em termos de crescimento, de atingimento ali dos principais indicadores de negócio, e a gente vai atrelar isso depois na avaliação do conselheiro. Então, a gente está tentando trazer um processo de avaliação que seja um processo muito mais tangível, né, com indicadores que a gente consiga realmente mensurar e que seja realmente atrelado a impacto no negócio, né, impacto no business, que a gente vê que hoje ainda é uma agenda muito distante, seja em conselhos consultivos ou conselho de administração. Essa atuação protagonista seria, por exemplo, assim, digamos que alguma empresa chame o Pedro para ser conselheiro, né, que hoje é natural ter conselheiros que não sejam só os grey hair lá, os muito experientes. Sim. E aí essa empresa pode ser uma empresa do agro, por exemplo, e chamaram o Pedro porque eles querem saber como transformar digitalmente mais rápido a empresa deles. E aí o Pedro faz um mandato, vamos dizer lá, de 2 anos e a própria empresa vê que o digital começou a entrar realmente no dia a dia. Aí, então eu consigo
mensurar que o Pedro entrou, ele realmente propôs um plano de trabalho, um plano de ação, que aí também é contratar pessoas, enfim, mas partiu dele que tem esse skill da Abaré, vamos dizer assim. Então, andou a transformação digital. As pessoas da empresa internamente viram, os clientes comentam, aumenta canal de distribuição, de venda, enfim, a própria empresa vê. Isso seria a mensuração de protagonismo de um conselheiro, no exemplo, ou não? Não. O protagonismo hoje, porque pensa que isso aí hoje é a fotografia do mercado, né? É o que o mercado faz. Não é o que a gente acredita que seja o certo, assim, porque são variáveis muito subjetivas. Então, a variação protagonismo, né? É o que a gente estava falando, é exatamente isso, é a pontualidade, é o quanto que aportou valor. É muito mais distante do que você falou, que poxa, realmente o Pedro foi uma pessoa responsável para atingir os objetivos que a gente tinha em relação à digitalização aqui da operação. Não é não isso. faz plano de ação. Não faz plano de ação, e é uma avaliação que ela é pouco tangível, né? Assim, é uma avaliação que você vai avaliar aspectos mas o cara esteve presente, coisas mais quantitativas. Exatamente. Assim. Então, assim, a gente tem uma proposta de desafiar muito os nossos clientes nesse sentido, né? De conseguir tangibilizar, até para o cliente conseguir mensurar, né, junto com a gente, se a gente conseguiu contratar o conselheiro certo, né? Se eu ficar basicamente mapeando, né, poxa, a pessoa foi pontual, ela se preparou, ela se planejou, ela conseguiu... Isso aí, na nossa visão, é o básico, né, que a pessoa tem que fazer. Então, a gente quer dar esse passo adiante, que é realmente entender como é que a gente consegue avaliar o real aporte de valor do conselheiro para o negócio da empresa. Legal. Rapidão, esse lance da gestão financeira é exatamente o quê? Esses 15% dessas variáveis de avaliação seria o quê? São conselhos que têm uma visão mais financeira, né? Então ele entra, e aí é muito comum nesse caso você ter CFO ou ex-sócios de consultoria. Você deveria compensar esse crédito tributário, ver o seu balanço, tipo algo assim? Tem isso também, mas tem muito de olhar pro passado, né? Então, poxa, vamos analisar aqui o resultado, vamos analisar o balanço, vamos analisar o DRE da empresa, vamos fazer algum tipo de auditoria e tudo mais, né? Quando a empresa tem auditoria externa que atende ou não. Então é muito mais uma avaliação final do conselho em relação aos indicadores financeiros da empresa. Ah, legal. Show. Maravilha. Aí faltou também explicar, Fernando... Não faltou não, né, Pedro? A gente não perguntou, né? Não, é que ele deixa no ar, né, pô? Ele jogou em algum momento, mas ele não se aprofundou no Eu sabia assunto. que você ia perguntar isso, por isso que eu deixei no ar. Pra não matar também, né? Deixou a bola pingando. Então, para explicar a diferença entre um conselheiro administrativo e o outro, acho que é o consultivo. Não, o conselho de administração e o conselho consultivo, é isso? Não, tem essa diferença também, mas tem a diferença do conselheiro que ele entra mais na operação e ele corre mais risco. Então, ele é mais caro para a empresa. Na verdade é o seguinte, o conselho de administração, ele é um processo muito mais formal e estruturado, né? Porque É obrigatório em alguns casos. Em alguns casos, empresas de capital aberto, SA, elas são obrigadas a ter um conselho de administração. Então, é um mercado em que você tem... são pessoas que entram como estatutário da empresa, o conselheiro, ele, via de regra, é um conselho deliberativo, tem uma responsabilidade... O que é um conselho deliberativo, Fernando? Que ele participa efetivamente da tomada de decisão. E pode ser externo também. Ele pode ser externo. Normalmente, o conselho de administração, eles são conselheiros independentes, ou pelo menos parte dos conselheiros de administração são independentes, né? Porque assim, essas empresas elas seguem muito à risca as melhores práticas de governança, né? Então elas vão ter... BGCzão lá. Exatamente. Então elas vão ter lá pelo menos metade das cadeiras com conselheiros independentes, que são conselheiros de mercado. Que vão deliberar, né? Que vão participar da tomada de decisão da empresa. Eles acabam tendo responsabilidade legal sobre a empresa, então é uma estrutura de governança muito mais madura, muito mais complexa. E o mercado, e aí trazendo um pouco do ponto de vista, né, do candidato e do nosso trabalho aqui de Executive Search, um mercado muito mais blindado também. Certo. Principalmente nas empresas de capital aberto de grande porte, os conselheiros que sentam nessas empresas é uma turma que já senta em conselho há muito tempo, né, já sentaram em conselhos de outras empresas de capital aberto, então é um mercado menos acessível para o executivo que quer fazer a transição de hoje eu estou numa cadeira de CEO, Entendi. de CFO, de CMO e quero ter uma primeira experiência em conselho, né, que seria esse movimento. O conselho consultivo já é um conselho que ele não é obrigatório, né? Existem alguns casos de empresas que fazem um conselho de administração mesmo não sendo obrigatório. Ele, juridicamente, ele é um conselho menos custoso e menos complexo, né? Então você não precisa mudar estatuto, não precisa mudar contrato social, assim, é basicamente
é um trabalho de advisor, né? Você faz um trabalho de prestação de serviço. Normalmente é um modelo de contratação PJ desses conselheiros com a empresa. E é um conselheiro que ele pode ter várias dinâmicas, né? Inclusive hoje a gente tem conselhos consultivos que são tão maduros a ponto de atuarem como se fossem um conselho de administração, mas ainda consultivo. Certo. E muitas vezes, e até uma pauta que o IBGC levanta muito, né? O IBGC cada vez mais, eles têm dado mais espaço para conselho consultivo, né? Nas pautas, né? Nos conteúdos que eles geram. Muitas vezes o primeiro passo para a empresa num modelo de governança mais maduro é estruturar um conselho consultivo e não um conselho de administração. Justamente por todos esses benefícios de ser mais rápido, menos custoso, de você conseguir também rapidamente ter, né, ganhos, né, mensurar ganhos para o negócio e assim por diante. E para o candidato, trazendo o ponto de vista do candidato, é um mercado muito mais acessível também. Então hoje, né, a gente também a gente faz posição de conselho de administração, mas o grande volume hoje da ANEEL está em estruturação de conselhos consultivos. Certo. Muito por conta disso, assim, porque é um mercado que ele é muito maior, né, primeiro, do que o conselho de administração, e é um mercado que ele está muito mais aquecido por esses dois motivos, né? Muita empresa quer montar conselho consultivo e muito executivo quer fazer essa transição. Então a gente tem os dois lados, aquecidos, né, e aí aquecidos, exatamente. Muito bom. Excelente. Mais alguma pergunta, Brunão? Cara, eu tenho várias perguntas, mas acho que o nosso tempo não dá. E também acho que já gastei a fichinha da consultoria grátis aqui. A gente vai montar depois o Fala Anel, o podcast da Anel. A gente chama vocês para ir lá e a gente continua a conversa. Show de bola. Faltou a gente falar um pouquinho de marketing, só para finalizar. Legal. Como que... Eu vi que a Anel agora tá fazendo um pouco de inbound, vocês estão produzindo um conteúdo. Como é que é essa relação marketing e venda da Anel? Eu acho que a gente já conversou antes, os sócios, né, ficam mais nessa parte comercial de captação de clientes novos. Como é que... quanto vocês estão investindo em marketing? Quanto isso é importante para vocês? Você já falou outras vezes que a maioria dos clientes é via indicação, né? Que é o melhor jeito possível. Mas como que vocês estão elaborando isso agora? Bacana, vamos lá. A gente despertou aí pro marketing faz pouco tempo, né? A ANEEL, no início da operação, a gente que tinha uma preocupação muito grande de comprovar a tese, né? Então tudo aquilo que a gente construiu enquanto metodologia, enquanto modelo de trabalho, até da porta para dentro, né? A gente estruturou um plano de carreira, um partnership também para os headhunters que a gente contrata, enfim. E a gente ficou basicamente 2, 3 anos muito low profile no mercado. A gente trabalhando no produto mesmo. Perfeito. Produto, fazendo posição, né? Abrindo o cliente muito por indicação. Então, cliente que indica outro cliente, ou às vezes candidato que vira cliente, né? No nível que a gente trabalha. A gente está lidando com executivos, né? de seniors, né? Do senior management da empresa. Então, é muito comum também aquele executivo, quando ele tiver uma vaga, ele teve uma boa experiência com a ANEEL, ele vai, né, nos ligar para ver se a gente consegue ajudar. Enfim, e aí a gente viu, e o nosso mercado era um mercado mais tradicional, né? É um pouco mais difícil, e era um pouco do que a gente acreditava até então, a gente gerar lead, né, qualificado e gerar negócio através, por exemplo, de marketing digital. Porque é um mercado que dificilmente lá o presidente da empresa vai, né, na hora de contratar um CFO vai ou tomar essa decisão via... Ele vai entrar na internet e normalmente já conhece, já trabalhou. Então, só que é muito importante, né? A gente está numa linha hoje de gerar muito conteúdo. Então lá atrás a gente começou com um comitê, né, de marketing interno. A gente tem algumas séries hoje na ANEEL que a gente faz o NEL Entrevista. A gente tem o NEL Indica. A gente, quando algumas datas específicas, a gente faz sempre também convida executivos para bater um papo, para trazer um ponto de vista. A gente está reforçando muito mais. Agora a gente começou também, a gente montou uma estrutura de marketing, né? Então a gente trouxe uma pessoa de mercado para olhar só para o nosso marketing, que tem liderado toda essa agenda. E tem tido resultado. Assim, a gente ainda está muito distante, né, do ideal e do que a gente quer fazer, mas aos poucos a gente tem mostrado mais a cara para o mercado, e que é muito importante. Assim, é muito importante principalmente no aspecto de construção de marca. Né? Porque até então, quem conhecia a gente eram as pessoas que tinham tido contato com a gente, né? Seja cliente ou candidato. E hoje, cada vez mais, a gente está conseguindo, né, também ser mais expostos, né, nas redes sociais, né, no marketing digital, e ganhando um pouco mais de reputação, né, e de marca dessa forma também. Pesquisas como essa que você investiu, ou na parceria com a Dom Cabral, dão esse tipo de credibilidade e autoridade que no quinto ano... Quinto ano que vocês estão? Sim, a gente entrou no sexto agora, né? Sexto ano de uma empresa que tem um planejamento, é um período
já que você já tem um track record, já tem né, uma experiência interna, para começar agora a jogar para fora e ganhar uma autoridade através desse tipo de trabalho que você fez. Eu acho que foi muito assertivo. Nós aqui vamos utilizar e eventualmente ter uma comunicação, já que é nosso parceiro, nosso amigo, e aí, quando vai atualizar essa pesquisa e tal, isso é um símbolo, é um KPI que, pô, o negócio funcionou. E como candidato no passado, eu sempre recebia, né? Tinha aquelas famosas pesquisas de salário De remuneração. de remuneração, que quando você é candidato, você está mais preocupado com isso. Na real, pelo menos eu via bastante isso. E esses tipos de conteúdo para a comunidade, aí no seu caso, talvez de um nível maior, pode ser vamos dizer assim, uma isca no bom sentido de pessoas novas te conhecer, né? De você ter um conteúdo de valor, certo? Geração de conteúdo, pra gente hoje, talvez seja o principal pilar assim, de marketing. A gente acredita muito nessa estratégia de fazer conteúdo, né, que seja um conteúdo que agregue valor, né, para o nosso público. Essa pesquisa com a Fundação do Cabral de Conselho Consultivo foi um golaço assim, pra gente, porque é um mercado, como eu comentei, que ele está muito aquecido, mas não tinha literatura disponível. Então ninguém tinha parado para fazer uma pesquisa, né? E a gente também se preocupou em fazer uma pesquisa com o Instituto, né? Que tem a metodologia, que tem toda a parte, né, por trás ali, estatística que faça tem sentido. Tem a credibilidade dele, né? Pô? Exatamente. Então foi muito bacana e a gente deve, com certeza, continuar gerando mais conteúdo, né, fazendo novas parcerias. Essa pesquisa de conselho consultivo já é uma pesquisa que a gente tem sido convidado por outros players de mercado para fazer já uma segunda versão. Então, com certeza, esse caminho da geração de conteúdo faz parte aí fundamental da nossa estratégia de marketing. Vocês têm um departamento de pesquisa para fazer todos esses assessments? Não. Essa pesquisa, quem conduziu, né, digamos que as pessoas de pesquisas eram todas da Fundação Dom Cabral. Então, a gente essa em particularmente eu sei, mas as outras pesquisas de mercado que vocês fazem não são feitas pelos analistas da ANEEL, mas não é um departamento focado em pesquisa de mercado, vamos supor. Que na verdade pesquisa, essa foi a primeira que a gente fez. Tá. E aí a gente a ideia foi ir realmente nessa linha de fazer parceria com um instituto renomado, não só pela credibilidade, né, que você comentou, Bruno, mas também porque a gente não tinha know-how para fazer a pesquisa dentro de casa. Não é o seu negócio fazer isso. Exatamente. Nem se compara. Então a gente foi muito nessa linha. Nas próximas a gente já tem pensado em modelos com outras parcerias, né, outras formas de fazer também. A gente tem muito acesso à informação, né? Então isso facilita muito, assim, a gente tem muito acesso a empresas, executivos, então isso ajuda, mas com certeza em breve devem vir novas pesquisas e conteúdos aí da ANEEL. Vamos entrar no mailing dele aí, Pedro. Vou assinar o newsletter. A gente vai lançar o site novo agora nos próximos meses, vai ter lá a newsletter. Você falou bacana, vamos se inscrever sim. Com certeza. Antes das considerações finais, o Bruno aqui falou sobre um parceiro nosso que é um token, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre tokenização, Web3, a gente tem um episódio sobre Web3 com o Easy Elson e o Daniel Carius, que são especialistas, dá uma conferida lá. E também falando sobre ativos digitais, a gente fez um episódio com o Caio Sanas, que ele é um advogado, talvez um dos maiores advogados do Brasil, que fala, que aborda toda a questão dos ativos digitais, né? Então também tem um episódio do Fala Baré sobre esses dois temas. Considerações finais, eu queria agradecer ao Fernando. Deves, parabéns pelo trabalho, muito sucesso com a ANEEL, incrível. Muito obrigado pelo seu tempo. As portas sempre estão abertas. Tomara que tenha o Neocast para a gente bater um papo lá também. E considerações finais de vocês, senhores, muito obrigado. Bom, vamos deixar o Fernando por último, né? Para fechar com chave de ouro. Do meu lado também agradecer ao tempo dele, a poder compartilhar essas experiências, né? Conseguir compartilhar de uma forma muito boa, porque realmente, como a gente comentou aqui, é um trabalho que exige bastante discrição, um trabalho que exige bastante responsabilidade, né? Não só pelos investimentos que são feitos na empresa dele através dos clientes, mas pela responsabilidade futura do trabalho que ele faz na empresa, e conseguiu, acho que aqui, trazer bastante conteúdo para nós e para nossa galera, e de uma maneira descontraída, como a gente
como a gente propõe aqui. Isso. E sem perder a seriedade, né, do assunto. Então, Fernando, de certa forma, você tem já um ponto certo quando estiver em São José dos Campos, passar na Baré para a gente adquirir cada vez mais conhecimento com você. Muito obrigado, velho. Imagina. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Foi um prazer. Eu já era telespectador aí do podcast. Inclusive, esses 2 que você comentou, Pedro, eu assisti. Foram muito bons, exatamente. E, poxa, foi um prazer participar aqui. O convite, quando o Pedro me convidou, topei na hora. E pra gente é muito bacana também, né? Trocar experiência, trocar percepções de mercado. Um modelo descontraído aí é um modelo que a gente gosta também, né? O nosso mercado, ele é um mercado muito formal, né? Uhum. Tem mudado, na verdade, mas ele... Por essência formal. Até então, quando eu virei Headhunter, era terno e gravata todo dia, né? Agora... E a pandemia ajudou muito, né? Acho que um dos pontos positivos aí dessa história toda foi isso, né? Então, agora tá um pouco mais informal nesse sentido. Mas foi um prazer ter um bate-papo, poder compartilhar um pouco aí da nossa história, do nosso ponto de vista. E com certeza, quando a gente tiver lá o Nelcast de peças, vão ser os primeiros convidados lá pra gente trocar uma ideia também. Maravilha, fera. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.